Shalom a todos. Começar um curso pequeno na Ilhot Berachot, as leis de pensamentos. Uma coisa que a gente usa todos os dias, várias vezes durante o dia. Comer, beber, cheirar alguma coisa. Todas as coisas que a gente temos prazer neste mundo, principalmente coisas ligadas ao corpo, a gente agradecemos o Eterno primeiro. Então, o curso vai ser principalmente baseado em Mishnah Torah de Rambam, com certeza ligado com o Tur e o Shulchan Aruch para terem uma visão mais larga e aprofundar pelas estas leis. Então vamos agora abrir as Mishnah Torah e começar. Então, diz aqui o Rambam, nas leis de benções, Mitzvat Aseh Hat. Há uma lei positiva que é da Torá, e levarech et Shem HaKadosh Baruch Hu achar achila. Isso é para pensar o nome do Eterno depois de comer. O biur mitzvah zo beprakim aelu. E a explicação deste mandamento é nos capítulos que vêm. Então diz o Rambam, primeiro aqui, que de lei de Torá há só uma lei, um mandamento positivo de dizer uma benção, e isso é Birkat Hamazon. Quando comemos pão, ficamos satisfeitos, então dizemos uma benção. Vamos ver que há uma opinião, diz também outro mitzvah de Torá, outro mandamento de Torá, que é Birkat Torá, pedir uma benção antes de ler a Torá, estudamos. Mas isso não é o assunto hoje. Nosso assunto é as leis das bênçãos. Então vamos começar. Diz aqui o Rambam, mitzvah tasem na Torá, levarech achar achilat mazon. É um mandamento positivo de ter uma benção depois de comer mazon. Então, aqui estamos a falar principalmente de pão, mas depois entramos mais nos dados. Como está escrito, Shneimar, v'achalta v'savata v'rachtetam nalevecha. Como está escrito, e há de comer, e há de ficar satisfeito, e há de benção o teu Deus o Eterno. Ve'eno chayav min Torah ela im savai. Então, explica aqui o Rambam, e é só obrigado, solamente ficou satisfeito. Tem que ficar satisfeito para ser o mandamento positivo da Torá. Shneimar, como está escrito no verso outra vez, Vetzavato verachta, ficar satisfeito e has de benção. Divrei sofrim, mas é uma lei rabínica, shafilo achal kazait, se solamente comeu um kazait que é um tamanho de uma azeitona, vamos ver com uma azeitona grande, Mavarech Hacharav diz uma benção depois. Então, em curto, o Rambam diz que temos uma mitzvah, um mandamento positivo de dizer uma benção, depois comemos pão e ficamos satisfeitos. Mas a lei rabínica, até se comemos só o tamanho do kazait, que é o tamanho de uma azeitona, dizemos uma benção, mas isso é só uma lei rabínica. Depois pode entrar mais profundo, que é quanto é kazait, se é o volume, se é o peso, mas isso não é o nosso assunto agora, então vamos ter um tamanho de uma azeitona grande, dizemos uma benção se comemos essa quantidade de pão. E continua o Rambam. ומדברי סופרים, ים לרביניקה, חייב אדם לברך על כל מאכל תחילה. É uma lei rabínica que o homem é obrigado a dizer uma pensa antes de comer qualquer coisa. ואחר כך ייהנה ממנו, pois tem poder prazer. וכן, אם יריח ריח טוב או cheira algum cheiro bom, מברך ואחר כך ייהנה bom. Primeiro diz uma benção e depois pode ter prazer nessa coisa. ואפילו מתכוון לאכול כל ou listor kosher, você só tem a atenção de beber, se comer só um bocadinho, ou beber só um bocadinho, primeiro diz uma benção e depois pode ter prazer dessa coisa. E todo que tem prazer deste mundo sem uma benção, ma'al, que é ma'al? Ma'al é usar uma coisa sagrada numa maneira que não é sagrada, uma maneira profana. Como os nossos sábios dizem, alguém que tem ter prazer deste mundo sem o brachá é como estar a roubar do eterno. Pronto, vamos entrar nesses dados mais que exatamente que temos prazer, mas a ideia é sempre assim, que a gente, quando temos prazer deste mundo, sabemos que tudo é eterno, então pensamos primeiro agradecer que temos a oportunidade de ter prazer deste mundo e usar e elevar essa coisa e santificar tudo que a gente usamos.
E continua o Rambam. Vechen b'divrei sofrim. Então é uma lei rabínica. Hayav adam levarech achar kol sheachal. Também é uma lei rabínica de dizer uma benção depois de comer. Então, antes e depois. V'chol sheishte, ou todo que ele beber. Ve'u sheishte revit. Mas, principalmente, que ele bebeu uma certa quantidade. E aqui estamos diz o Rambam, beber é um revit. Que é um revit log. Log é uma certa quantidade que usávamos no Beit Mikdash, que é uma quantidade de 6 ovos. Então, um quarto de 6 ovos aqui é um ovo e meio. Então, uma quantidade de um volume de um ovo e meio, que mais ou menos fica a volta de 83, 86 mililitros. E também se ele comer um caseite. Tá? Então, tem que beber uma certa quantidade para perder uma benção depois e também comer ou beber uma certa quantidade. Se beber é um revido logo, que é, dissemos que é à volta do volume de um ovo e meio, e um caseite que é mais ou menos um tamanho, o volume de uma azeitona grande. Okay? E entende nestes dados que quando isto tem de dizer uma benção, é se comer essa quantidade em certo tempo. Então abrimos aqui o Tur, agora nas leis de Yom Kippur, e lembremos esta ideia aqui nas leis de Yom Kippur, se comer uma certa quantidade tem, se comer só um bocado, só ter um bocadinho de uma azeitona, meio pão de tamanho de uma azeitona, mas não comer dentro de certo tempo, não tem que ser uma benção nessa coisa. Então, está escrito aqui no Tur, Vegatel Rambam, escreveu o Rambam, שאם יש בתחילת אכילה ראשונה ועד סוף האכילה האחרונה, se há no tempo que ele começou a comer até o tempo que acabou de comer, que de achilat pras mitzarefet. Até o tempo de achilat pras. Que achilat pras é o tempo que leva para comer meio pão. Então, o que é meio pão? Explica, há uma diferença de opinião quanto é que é meio pão. Há aqueles que dizem que é uma quantidade de 4 ovos e aqueles que dizem que é uma quantidade de 3 ovos. Só se comer essa quantidade de comida dentro desse tempo é que tem uma obrigação de dar uma benção. Aqui está a falar das leis de Yom Kippur. Se comer essa quantidade dentro desse tempo, ele está a ir contra a Torá, que não está de jejum para estar a comer essa quantidade, não é? Mas aqui estamos a falar, aprendemos a mesma lei das benções. Se ele comer uma quantidade de azeitona de achilat pras, de comer meio pão, que, outra vez, é entre 4 e 6 ovos, tem uma obrigação de dar uma benção. E se não comer dentro desse tempo, é numa tarefa, não fica junto. Então aprendemos que começamos antes a uma diferente opinião quanto é que é o achilat pras. Rashi explica que é 4 ovos e Rambam explica que é 3 ovos. Então, se abrimos agora o Shulchan Aruch, aqui, das mesmas leis de Yom Kippur, Orachaim Tariab, aqui diz o Shulchan Aruch, Tariab Halakha Dalet, Siman Dalet, Seif Dalet, quer dizer, Shiur Achilat Pras, esta quantidade de Achilat Pras, de meio pão, aqueles que dizem que é 4 ovos, Shiur Achilat Pras, Yeshomrim Dalet Besim, 4 ovos, Yeshomrim Gimel Besim, e acho que dizem que é 3 ovos. Então o Shulchan Aruch aqui traz as duas opiniões e como é que a gente vamos? A gente temos umas certas regras que a gente usamos quando estamos a aprender Shulchan Aruch, que é os principais generais, e sabemos que quando ele diz Yeshomim, Yeshomim, aqueles que dizem e aqueles que dizem, como é nesta situação, a gente vamos com aqueles que dizem o último é o que eles dizem. Então, como o Ramaran disse, aqueles que dizem 4 ovos e aqueles que dizem 3 ovos, então vamos com aqueles que dizem o último, que é 3 ovos, que isso é a opinião de Rambam. Também no Beit Yosef, ele escreveu que o principal é como a Rambam. Então voltamos aqui outra vez para o Mishnah Torah e diz aqui
explicamos agora, v'kol shishte והוא שישתה רביעית, se beber reviit, ou שיאכל כזית, ou escolhe כזית, depois diz uma benção depois. Mas se é antes, como dissemos antes, qualquer coisa, tem um bocadinho de nada, tem que ser uma benção. Mas a meta emet é não tzricha bracha. Mas aqui é só está a provar. A intenção não é de comer agora. A intenção é só para ver se tem o gosto certo. Precisa ter mais sal, mais pimenta, que for. Então, só vai provar a comida se está boa. Não é obrigado a dizer uma benção. Porque a intenção não é de comer, é só provar. Aí nessa situação não tem que pensar antes. Nem depois, com certeza. Com certeza. Lo lifnei velo la'acharei, como diz aqui, não precisa dizer uma benção, não antes, não depois. Ad revi'it, solamente se comeu menos de que revi'it. Mas comeu também de revi'it, dissemos antes o revi'it quanto é que é? É como o volume de um ovo e meio. Nessa quantidade, porque é uma quantidade séria, nessa situação já tem que ser uma benção. Aprendemos essa lei nas leis de Jun, mas agora não é o nosso assunto, então vamos deixar aqui. Então, para a próxima vez, Deus quiser, continuamos as benções as leis de benções. Pronto, tudo bem.